vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste primeiro domingo do mês de novembro. E hoje a igreja celebra Todos os Santos. Somos convidados a reafirmar a nossa fé quando professamos que cremos na comunhão dos santos. E isso nos motiva a seguir no caminho de santidade. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar este salmo. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. A primeira etapa do Sínodo dos Bispos finalizou na última semana no Vaticano. Vamos agora nessa entrevista entender os detalhes dessa primeira fase. A Igreja concluiu no último domingo, dia 29 de outubro, a primeira sessão do Sínodo sobre a sinodalidade. Para falarmos então sobre esse sínodo, entendermos mais sobre ele, nós vamos conversar agora com o arcebispo emérito de Teresina, Dom Jacinto Brito. Dom Jacinto, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre essa temática conosco. Que bom, Joyce. É maravilhoso podermos tratar de um assunto tão nosso de igreja. E quentinho o assunto, porque o sínodo, como você se referiu, foi concluída a primeira sessão desse sínodo agora no dia 29 de outubro. Então, conversemos. Do Jacinto, começa explicando então para aqueles que nos acompanham agora o que é esse sínodo sobre a sinodalidade. Talvez seja mais interessante começarmos um pouquinho atrás. O que é sínodo? Porque sínodo é uma palavra grega que quer dizer caminho conjunto, caminho conjunto. A igreja sempre teve sínodos, desde o seu início. Sínodos gerais, sínodos regionais, sínodos diocesanos, ou sínodos continentais, como foi o caso da latino-americano, o brasileiro mesmo, que houve no início do século XIX. E os sínodos das dioceses, isso é recorrente. Nossa diocese, Arquidiocese de Teresina, o último foi feito no pastoreio de Dom Sérgio, sobre os sacramentos. Pois bem, então, desde o Concílio Vaticano II, os padres conciliares, que naquela época eram 3.500 bispos redondamente, pediram ao Papa, que sabiam que era quase impossível convocar um concílio ecumênico com regularidade. Um concílio demanda muita coisa. Mas então que houvesse sínodos universais, representantes da igreja do mundo inteiro, a tratar de 2 em 2 anos assuntos mais pertinentes da vida da igreja. Olhe que nós já estamos no 16º sínodo ordinário, porque tem havido vários extraordinários. Esse é o 16º sínodo ordinário. E a segunda vez que, em nível universal, o sínodo está sendo desenvolvido em 2 sessões. A primeira foi agora em 2023 e a outra em 2024. Mas antes, o sobre a família também se desenvolveu em 2 sessões. O Papa vê a importância do assunto, sente que as ideias não estão maduras para dar um fecho e prolonga para que amadureça e possa, então, dar uma palavra mais segura. Então, esse sínodo, o Papa Francisco, vendo o aproximar-se do ano 2025, que é para nós o ano santo, e vendo que o movimento ecumênico vai tomando feições mais esperançosas e que dentro da igreja
nós precisamos debater assuntos que dividem os próprios católicos, como é natural, todo mundo não precisa pensar igual, que haja uma reflexão sobre este ponto da sinodalidade. Quer dizer, um sínodo sinodal com participação, comunhão, missão. São os 3 desdobramentos da palavra sinodalidade para esse sínodo. Jacinto, e quais foram as temáticas discutidas durante essa primeira fase do sínodo sobre a sinodalidade? Vale a pena dizer que este sínodo teve uma característica singular. Em 2000 anos, nunca a igreja tinha feito um sínodo com essa metodologia. Normalmente os bispos se reuniam, depois de discutir o assunto, o Papa assumia as conclusões do sínodo, escrevia um documento sinodal, para uma exortação pós-sinodal. Esse foi o contrário. Durante 2 anos ele foi preparado de baixo para cima. Aí o nome sinodal, quer dizer, um caminho conjunto da igreja no mundo inteiro, nos 5 continentes. Nas vésperas de começar praticamente o sínodo em Roma, o Papa mandou ouvir pessoas de rua que estavam na Praça de São Pedro, moradores de rua que estavam na Praça de São Pedro, que eles dessem também sua opinião, para ser de fato uma opinião do povo, que viesse de baixo para cima, em todas as categorias, do cardeal ao homem de rua. É muito significativo isso, né? Então, este sínodo trouxe as propostas, primeiro a nível diocesano, depois a nível nacional, uma síntese, depois a nível continental, no caso, as Américas, Sul, Norte e Central, e os outros continentes. Aí houve reuniões em Roma para fazer essa síntese. E nós estamos agora na 3ª fase do sínodo, etapa, digamos assim, que é a parte universal. Os participantes eram 365. O último, fazendo 365, era o Papa. 364 entre bispos, padres, diáconos, consagrados, religiosos, leigos e leigas. E olha um detalhe. Também pela primeira vez na história da nossa igreja, 54 mulheres, mães de família, moças, jovens, religiosas, estão com direito a voto no sínodo. Quer dizer, o voto daquela mãe de família vai ter igual peso que o voto do cardeal. E o Papa prometeu que no pontificado dele iria dar o maior realce para o papel da mulher, e realmente esse aí, ele disse, não se trata de sacerdócio. Maria não foi sacerdote, e é mais importante do que Pedro e do que todos os sacerdotes. A mulher não precisa ser sacerdote na igreja para ter valor. Ela precisa ter voz, ter decisão, estar em postos de decisão. E ele tem colocado nas universidades católicas, nos dicastérios romanos, e o máximo foi do sínodo. 54 mulheres com direito a voto. Agora os assuntos. Vieram os assuntos do mundo inteiro. A questão do como evangelizar o homem de hoje, como os bispos, padres e diáconos leigos exercerem sua missão de evangelizadores na situação da civilização moderna. A questão ecumênica, a questão missionária, a questão das mulheres, o papel da mulher na igreja, a questão, por exemplo, do diaconato feminino, se tem viabilidade ou não pela tradição da igreja. O Papa já estava mandando estudar esse assunto e agora foi pedido. E eu li, assim, de última mão, ainda não tive possibilidade de ler muita coisa, porque o sínodo terminou domingo, né? Que já há uma proposta de que o próximo sínodo, não a segunda sessão, mas depois do Ano Santo, seja sobre a questão da ministerialidade na igreja, para incluir papel das mulheres, papel dos leigos, papel dos ministros ordenados, até onde iria a missão do bispo na evangelização, do leigo, da mulher, tá? Que papéis deveriam exercer? Quer dizer, retomar, fazer uma retomada, porque a igreja tem a missão e o dever de prover
com ministros, o povo de Deus. Se a realidade exige, ela tem de Jesus o mandato, como fez na igreja primitiva, de instituir ministérios. Trazendo então esse gancho, né, como o senhor bem fala, quais seriam então as mudanças na estrutura da igreja após esse sínodo da sinodalidade? Todo mundo diz, e sobretudo os sinodais e as sinodais que estavam no sínodo, que a igreja não será mais a mesma depois desse sínodo. Não se espera, como nunca aconteceu na história da igreja, que terminado o sínodo, no outro dia tudo é novo. Não, isso, numa igreja com quase 3 bilhões de membros, nos 5 continentes da Terra, você não pode esperar uma mudança, não é? E nem seria oportuno, não é? Nem seria oportuno, prudente. Mas se injeta uma maneira nova de ver. Ao invés de eu fazer isso aqui, eu bispo, eu papa, eu leigo, não, vamos sentar conjunto. Olha, foi uma coisa muito significativa, eu fiquei assim de olhos maravilhados quando vi as primeiras fotografias do sínodo. O Papa mandou fazer umas 40 mesas redondas dentro da sala Paulo VI, que é uma sala imensa, cabe ser 1.500 pessoas sentadas. Então, ele mandou fazer mesas redondas para que ninguém estivesse na cabeceira, para aparecer o chefe, a chefe. Todo mundo ao redor. Inclusive ele, quando se sentava na mesa redonda com os outros. Quer dizer, isso já mostra para onde se pensa que a igreja deve andar. Não mais um ditando para todos. Claro que a liderança do bispo, a liderança do Papa a nível universal é inquestionável. Mas o modo de exercer essa liderança, ela pode ter acentos diferenciados. Já teve na história da igreja o papel que Pedro exercia para a igreja toda. E o papel que o Papa Francisco exerce, meu Deus, quanta diferença. Porque os tempos mudaram. O ministério é o mesmo e o modo de vivenciar é outro. Então, se acha que nós vamos ter que, para responder bem sua pergunta, e se inaugura um modo novo de responder a questões. Ao invés de vir uma decisão do Papa, uma decisão do Colégio dos Bispos, vamos sentar juntos, leigos, religiosos, padres, diáconos, bispos, vamos estudar. Olha, foi muito significativo que o sínodo começou com uma vigília de oração, ecumênica inclusive. Tinha 12 representantes de igrejas diferentes, rezando com o Papa e a multidão na Praça de São Pedro pelo sínodo. Aí o Papa achou pouco, levou todos os sinodais para uma casa, mais poucos quilômetros de Roma, uma casa de retiros, 3 dias de oração e de escuta. Ele disse, nós precisamos aprender a escutar o Espírito Santo. Sobretudo escutar. Nos debates do sínodo, isso é uma outra coisa também que marca o futuro da igreja, ao invés de chegar fazer um discurso e depois as pessoas reagirem sobre o discurso, não. Começava com a mesa redonda, discutir os assuntos. Depois destas sínteses é que alguém poderia falar. Quer dizer, primeiro vale a voz do conjunto e depois vem as vozes individuais. Quer dizer, isso já aponta rumos diferenciados. Depois os grandes assuntos, como a ordenação de homens casados, diaconato feminino, papel da mulher em vários setores da igreja, a questão do exercício da autoridade dos ministros ordenados, tudo isso está entrando em discussão. Não para dizer não vale, não, para como exercer hoje isto, né? Não vai se renunciar a isso, mas como exercer hoje. E para finalizarmos então a nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse também sobre a relevância de um sínodo como esse para a Santa Igreja Católica. De alguma maneira nós já tocamos, tangenciamos, quando falamos dos rumos que estão sendo projetados para o futuro. Então acho que uma maior importância, primeiro, é um testemunho de sinodalidade. Quer dizer, o Papa convida todos os segmentos da igreja, todos os segmentos da igreja, do laicato ao cardinalato. Depois, convida irmãos de outras igrejas cristãs, como observadores, participantes, embora sem voto, né? Mas participantes dos círculos de estudo,
estão sempre nas palestras e em todas as outras ações do sínodo, para dizer como é que nós vamos falar de caminho conjunto, excluindo irmãos de outras igrejas. Aliás, era um dos objetivos do Concílio Vaticano II, era recompor a unidade da igreja. E está muito claro, depois de 60 anos, que essa unidade vai ser recomposta muito mais pelo coração do que pela discussão de dogmas, de doutrinas e tudo, né? Nós vamos nos aproximar por aquilo que é característico do cristão, o amor. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, por esse caminho que Jesus deixou é que vamos entrar mais em comunhão. Então, essa dimensão do ecumenismo como sendo uma dimensão irrenunciável, como também ouvir as instâncias mais simples da vida da igreja, não só coisas que têm maior relevo, as mais simples. Está lá, um morador de rua tem o que dizer a partir da sua realidade. A dona de casa tem o que dizer a partir da sua realidade. O bispo tem o que dizer a partir da sua realidade. Juntando tudo isso, você tem uma visão conjunta. Nos ensinando que nas paróquias não pode se chegar a dizer: aqui quem manda sou eu sou o pároco, aqui quem manda sou eu sou o bispo. Isso é uma coisa totalmente fora de esquadro. Isso não existe na igreja. Até porque nós, ministros ordenados, fomos feitos para servir a comunidade e não para nos servir da comunidade, né? Isso não existe, seu dono. Nós temos os mecanismos dos conselhos Conselho Pastoral, Conselho de Assuntos Econômicos, como instituição constitutiva da vida da paróquia e da diocese. Antes de começar o sínodo, Roma mandou me perguntar, como bispo diocesano, se os conselhos pastoral e econômico da arquidiocese estavam funcionando. E como estavam funcionando. Para dizer, se eu quero coisa lá em cima, tem que começar aqui de baixo. Se a paróquia deseja ver mudança na igreja, ela tem que começar por ela mesma. Uma paróquia onde os leigos não têm voz nem vez, são apenas marionetes conduzidas pelo líder, ministro ordenado, então isso aí está longe de ser uma igreja sinodal. Agora, isso é um processo. Nós vamos passando do autoritarismo para a sinodalidade, da autorreferencialidade para a comunhão. Isso é um processo de conversão, por isso que não é fácil. Dom Jacinto, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua disponibilidade em estar falando sobre esse importante tema para a nossa Igreja Católica. Para mim é algo que transborda meu coração poder vibrar com a igreja nesse momento e com aqueles que vão nos ouvir e ver, partilhar aquilo que a gente tem a ocasião de conhecer, por estar mais por dentro da vida da igreja, a fim de que a igreja toda seja contagiada por esse perfume da sinodalidade. Muito obrigado. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Neste mês de novembro, a igreja pede para que nós intensifiquemos as nossas orações pelas almas do purgatório. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre esse assunto. Entre os dias 1º e 8 de novembro, a igreja vive a Semana das Almas. Por isso, no quadro Bons Conselhos deste domingo, nós vamos conversar com o Padre Iago Aquim para nos explicar um pouco sobre o que é o purgatório e a importância de se rezar pelas almas que ali se encontram. Então, bom dia, Padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Maria, bom dia a todos os telespectadores do nosso programa Em Tuas Mãos. Para começar, eu queria que o senhor explicasse para nós cristãos o que é o purgatório. O purgatório é uma doutrina definida já pela Igreja nos concílios de Florença e Trento. Isso quer dizer, é uma verdade de fé que todo católico deve acreditar.
O purgatório é um estágio de purificação das almas que foram salvas, mas que não estão suficientemente preparadas para irem ao céu. Portanto, daí nós temos a certeza de que uma grande parcela dos fiéis defuntos estão no purgatório, passando por esse período de purificação, pois diante de Deus nada de impuro deve permanecer. Então, aquelas pessoas que morreram em estado de graça, morreram na graça de Deus, mas que ainda carregam penas a serem reparadas por conta de seus pecados, devem passar por este estágio de purificação. A própria palavra purgatório vem do latim, né? Purgare, e significa purificar, né? Purgar mesmo, né? Esse momento na eternidade em que as almas que já estão salvas devem passar, né? Obrigatoriamente. A saída do purgatório é o céu, é o paraíso. Então, padre, como que a gente consegue colocar essas almas em nossas orações diárias? A oração pelos mortos tem base bíblica. E aqui eu tomo a passagem do segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, em que Judas Macabeu aparece fazendo uma coleta para oferecer sacrifícios no templo em favor dos seus amigos mortos numa batalha. Diz assim no versículo 44: de fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. E mais à frente, no versículo 45, eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Aqui ele se refere sobre a oração pelos mortos. É válida. Por isso que os católicos, no dia de finados e na oitava de finados, né, que é do dia 1º ao dia 8 de novembro, são convidados a irem aos cemitérios, oferecer velas e orações, sacrifícios pelos mortos, porque isso tem eficácia. Qual é a eficácia da oração pelos mortos? Fazer caridade para aqueles que já partiram. Ao oferecer uma oração por um fiel defunto, eu estou colaborando, cooperando com a graça de Deus para que aquele irmão, aquela irmã que está ligado a mim de uma forma misteriosa, através da chamada comunhão dos santos, né, ajudá-los a obterem a graça do céu. Porque lembrando, as orações que nós oferecemos pelos fiéis defuntos, elas servem para aqueles que estão no purgatório, neste estágio de purificação. Para os que já estão no céu, para os que já estão no inferno, nenhuma oração é preciso ser feita, né? Porque já são estágios definitivos, só há dois caminhos na eternidade: a condenação e a salvação, céu e inferno. E o purgatório é para aqueles que já estão salvos e que precisam se purificar para entrarem no céu, né, de uma vez por todas. Durante as celebrações eucarísticas, é comum que os padres rezem pelas almas que estão no purgatório. Por que isso é importante? A oração da Santa Missa possui uma eficácia muito grande em favor das almas do purgatório. Em todas as santas missas celebradas em qualquer parte do mundo, na liturgia eucarística, há um momento específico da oração que é direcionado aos fiéis defuntos. Vou tomar como exemplo a oração quinta, a oração eucarística quinta. Tem uma parte que diz assim: abri as portas da misericórdia aos que chamastes para a outra vida, acolhei-os junto a vós, bem felizes, no reino que para todos preparastes. Este é um exemplo de oração dentro da missa pelos fiéis defuntos. Todas as santas missas são oferecidas pelos vivos e também pelos mortos. Então, seja uma missa no meio da semana, seja uma missa dominical, todas elas
são voltadas também para os fiéis defuntos. Toda a assembleia ali reunida, nesta parte da liturgia eucarística, é convidada a elevar as suas preces, as suas intenções pelo descanso daqueles, né, que estão no purgatório. E como nós podemos rezar e conseguir indulgências para essas almas que estão no purgatório? Há vários modos. Em primeiro lugar, a nossa oração pessoal. Nossas orações espontâneas, terços, rosários, como também as nossas penitências, sacrifícios, esmolas. Tudo isso pode ser oferecido em favor, né, do descanso das almas do purgatório, porque elas precisam da graça de Deus para passar por este estágio de purificação tão necessário para que um dia possam entrar no céu. Então, vale nesse momento, aqui na Terra, a nossa caridade em favor a elas. Então, nós temos o mês de novembro, que na devoção católica é dedicado às almas. Nós temos o dia de segunda-feira, que é o dia da semana dedicado às almas, também pela devoção popular. Então, tudo isso pode ser oferecido nessas datas, como também durante toda a nossa vida, né? Todos os dias. Todo dia é dia de rezar pelas almas do purgatório. Então, padre, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem convidando a comunidade para continuar rezando pelas almas do purgatório. Existe um prefácio no missal próprio para a missa dos fiéis defuntos que diz assim: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, é transformada. Todos nós passaremos por esta ponte da morte, que é o que nos liga desta vida para a eternidade. Então, naquele momento supremo, naquele momento último, seremos julgados por Deus. Passaremos pelo julgamento particular, o juízo particular. Então, durante esta vida que nós temos aqui na Terra, devemos rezar por aqueles que já partiram e se encontram neste estágio de purificação chamado purgatório. Ofereçamos as nossas preces, as nossas esmolas e sacrifícios, sem medo, sem receio, porque nós um dia poderemos passar por este estágio. E aí será necessário também a ajuda daqueles que aqui ficam, os nossos parentes, os nossos amigos. Então façamos esta caridade de rezar pelas almas do purgatório, exercendo assim a misericórdia cristã. Então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, porque é muito importante esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado, Maria, obrigado a todos os telespectadores, né, pela atenção, pelo convite que me foi feito. E durante todo o mês de novembro, o Padre Igor Torres nos ajuda a compreender sobre a causa dos santos. Quais são os passos para uma canonização? O que faz uma pessoa ser considerada santa pela nossa Igreja Católica? Essas e outras perguntas serão respondidas a partir de agora. Olá, você que acompanha o programa Em Tuas Mãos. Eu sou o Padre Igor Torres, da Arquidiocese de Teresina. Sou postulador da causa de beatificação e canonização do Padre Pedro Bauzi e também vice-reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus. Hoje estamos iniciando um novo quadro chamado Causa dos Santos. Eu irei responder algumas perguntas que seguidores nos mandaram sobre os processos de beatificação e canonização. A primeira pergunta é: quais os primeiros passos que a Igreja dá para a canonização de um santo? Os primeiríssimos passos vêm, na verdade, do povo de Deus, que reconhece em algum personagem especial que viveu bem a sua fé o que nós chamamos fama de santidade. Reconhecer a fama de santidade significa recolher aqueles sinais sobre a vida de santidade e também graças alcançadas por intercessão de alguém. O primeiro passo da Igreja é recolher esses sinais, para só depois encaminhar o processo para um servo de Deus ou uma serva de Deus. A segunda pergunta é: quais são as diferenças entre o servo de Deus, um venerável e um bem-aventurado? Servo de Deus é o nome que a Igreja dá a qualquer pessoa, homem ou mulher,
que morreu em fama de santidade e para quem já foi aberta uma causa de beatificação. Não significa um juízo da Igreja, não é ainda uma confirmação sobre a veneração da pessoa, mas é um título dado a quem já teve o seu processo de beatificação aberto. Venerável, por sua vez, é o título que a Igreja concede àqueles de quem já foi julgada a matéria sobre as suas virtudes heróicas ou mesmo sobre a oferta da vida, mas ainda se aguarda o processo sobre os milagres, porque só com o milagre se pode proceder com a beatificação e depois com a canonização. Bem-aventurado é aquele que, depois de ter se tornado venerável, aprova-se também um milagre, e com este milagre se proclama que aquela pessoa está no céu, que viveu heroicamente a fé, que foi um mártir ou mesmo que ofereceu a sua vida. E essa proclamação nós chamamos beatificação. A terceira pergunta de hoje é: qual o tempo de duração do processo de canonização? Não existe um tempo pré-estabelecido. Um processo dura o tempo necessário para recolher todas as provas necessárias e depois para julgá-las de um modo respeitoso e sincero. Esse processo pode durar 2 décadas, 3, 4 ou até mais de 100 anos. A Igreja não determina o tempo de duração de uma causa, justamente por entender que esse processo envolve também a ação de Deus, que se manifesta através dos milagres, por intercessão do venerável servo de Deus. Por isso não existe um tempo estabelecido para o fim de uma causa. E uma causa se alonga o tempo necessário até que a Igreja possa finalmente reconhecer como beato e depois como santo. Estas foram as perguntas respondidas hoje no quadro Causa dos Santos. Nos acompanhe no próximo domingo com mais questões. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Ser sábio estudante é ter educação de excelência. É contar com um projeto pedagógico que possibilita novas aprendizagens e que desperta diferentes habilidades e um crescimento integral e feliz. É inovação, criatividade e estímulo à imaginação. Nossos colégios vão além de aprender e ensinar. Aqui, inspiramos e abrimos portas para o conhecimento e para a espiritualidade. Nossa fundadora, Madre Savina, nos ensinou que a educação deve ser global. Por isso, preparamos nossos estudantes para serem éticos, solidários e protagonistas. Educação também é futuro. Na jornada do aprendizado, acompanhamos os desafios dos novos tempos. São estruturas atuais, confortáveis e os mais modernos recursos tecnológicos. Nos nossos colégios, não basta saber. É preciso explorar, expressar e brincar. Cada estudante lê o mundo e escreve a própria história. Rede Saviniana, um compromisso com a educação, a espiritualidade e a vida. Em tuas mãos. Confira agora as principais atualizações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha neste domingo. Na manhã da sexta-feira, dia 27 de outubro, integrantes do clero arquidiocesano e colaboradores da Cúria Metropolitana, ASA e outros organismos sediados no Centro Pastoral Paulo VI se reuniram para render graças ao trabalho pastoral promovido pelo padre Tony Batista. Vamos conferir mais detalhes nessa matéria da repórter Maria Clara Guimarães. Durante a celebração presidida pelo arcebispo de Teresina, na Capela de São Miguel Arcanjo, todos os colaboradores renderam graças em homenagem aos 14 anos em que o padre Tony Batista atuou como vigário-geral e moderador da Cúria Metropolitana.
Durante o tempo em que esteve à frente do governo administrativo da Arquidiocese de Teresina, Padre Tony conduziu a sua missão com a mão firme e decisiva. O sacerdote avaliou a sua missão com muita alegria e com sentimento de dever cumprido. Olha, minha filha, com a mesma alegria que entrei, com a mesma alegria estou saindo, viu? Agora saindo com a consciência serena do dever cumprido, com responsabilidade. Padre Tony participou dos governos pastorais de Dom Sérgio da Rocha, Dom Jacinto Brito e preparou a chegada de Dom Juarez. O arcebispo metropolitano aproveitou o momento para expressar a sua gratidão e lembrou que as novas nomeações não são uma despedida aos antigos governantes arquidiocesanos. As palavras que vêm ao meu coração são alternância e continuidade. Desde o primeiro momento que fui nomeado para a Arquidiocese de Teresina, senti muito de perto a presença do Padre Tony, agora nesse novo formato, por assim dizer. Porque, na verdade, a sua amizade, a sua presença em minha vida, desde o período de estudante, de quem ele foi, que eu tive como professor, depois no período de sacerdote, trabalhando no seminário, e depois também no período de episcopado, tanto nas outras dioceses como aqui. Sempre essa presença de um irmão, e eu chamo de Padre Mestre. Como também tive a experiência agora de 8 meses aqui na Arquidiocese, com o seu vicariato, contando com a presença dele como vigário, que cumpriu muito bem com o seu papel, tanto aqui na Cúria como com o cuidado, junto a mim, com toda a ação pastoral em todos os lugares. Desde que assumiu a Arquidiocese de Teresina, em fevereiro deste ano, o arcebispo contou ter sido muito bem acolhido pelo presbítero. Durante 8 meses, Padre Tony foi seu braço direito, cumprindo todas as demandas que o vicariato exige. Desde quando cheguei, desde o mês de março, que eu tenho ido a todas as paróquias, áreas pastorais e também diaconias. E sempre porque tenho alguém aqui que eu sei que as coisas estão funcionando, porque ele está presente. Né? Isso eu sempre pedi a ele. Me deixe ser bispo, pastor do povo de Deus, naquilo que deve ser. E claro, aí nós colaboramos mutuamente um com o outro. Para o vice-chanceler da Cúria, o sacerdote deixa um legado para toda a igreja piauiense, sendo destaque enquanto uma figura única que trabalha pelo povo e principalmente pelos mais fragilizados. E a história do ministério do Padre Tony se confunde também com a história da Igreja da Arquidiocese de Teresina e também da Igreja do Piauí. Pela atuação dele, pelo serviço que ele tem prestado em todas as dimensões da vida da Arquidiocese. E que essa continuidade, esse serviço, seja sempre abençoado e reconhecido sob as bênçãos de Maria e a luz do Espírito Santo. Então, nosso agradecimento, a nossa gratidão por tudo que tem sido feito por ele. Padre Tony, nossa gratidão, nosso reconhecimento e formulamos os votos com as nossas orações para que o seu ministério continue fecundo, agora como vigário episcopal para a dimensão sociotransformadora. Muito obrigado, que Deus acompanhe, que o Espírito Santo ilumine sempre o seu caminho. Graça Freire foi secretária do Padre Tony durante toda a sua trajetória enquanto vigário-geral. Para ela, a despedida tem sido difícil, mas necessária, já que desde o início vinha sendo preparada para repassar as funções com tranquilidade. Realmente a gente se prepara para isso, desde o princípio. Quem trabalha com o Padre Tony, a gente se prepara para realmente passar a mochila e passar com tranquilidade, né? E hoje eu me sinto tranquila, com a sensação de dever e de missão cumprida e pronta e preparada para essa nova missão, a qual eu assumi, que é o arquivo arquidiocesano. Desejo que ele continue, esse irmão mais velho, que ele continue a iluminar a todos aqueles com os quais o procuram e que ele seja muito abençoado, que ele foi como vigário-geral, que ele continue sendo como na ASA, na Igreja de Teresina, na Igreja do Piauí, porque é isso que ele é para nós. Ele é um anjo de luz que transmite energia boa
E que é isso que vai continuar. Um irmão mais velho, aquele que a gente sempre vai procurar para encostar a cabeça, conversar, chorar, sorrir, se divertir. E se sentir como ele, escandalosamente feliz. A partir de agora, Padre Tony inicia uma nova missão nesta igreja particular, como vigário episcopal para a ação sócio-transformadora. Nos dias 11 e 12 de novembro, a Arquidiocese de Teresina, através do Terço dos Homens, realizará o 3º Congresso Arquidiocesano do Movimento na paróquia São José Operário, localizada na Forania Norte 1. Com o tema A Espiritualidade Mãe Rainha para o Terço dos Homens e como lema Mãe, Teu Santuário, Nossa Casa, o evento formativo tem o intuito de fortalecer a espiritualidade, além de convidar todos os servos para colaborar com a finalização da obra do Santuário Arquidiocesano da Mãe Rainha. Para mais informações, acesse o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. O Seminário Sagrado Coração de Jesus irá promover neste mês, no dia 24 de novembro, um evento beneficente em prol da Casa de Formação, o Baile do Coração, de volta aos 60 anos. Vamos conferir agora mais detalhes neste convite feito pelos seminaristas. Nosso Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus tem a alegria de convidar você para participar do Baile do Coração, de volta aos anos 60. Nós queremos contar com a sua presença amiga no dia 24 de novembro, a partir das 21 horas, na ABB, localizada na Avenida João 23. Adquira o seu ingresso a partir de R$ 25,00 e participe conosco deste momento. Venha se alegrar e confraternizar junto conosco com o nosso Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. Será uma alegria ter você conosco. Venha e participe. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina para mais informações. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje, na nossa Dica da Fé, nós trazemos para você o livro A Ousadia de Amar até o Fim, da Edições Loyola. Este livro é uma provocação para a cultura que respiramos todos os dias e, por isso mesmo, é também uma necessidade. Padre Laércio nos apresenta com audácia e sensibilidade evangélica o testemunho de fiéis que deram suas vidas pelos outros, numa cultura global em que não são os mártires e nem os heróis a ocuparem o centro da atenção, mas os famosos, aqueles que são considerados celebridades. A leitura desta obra quer ser uma experiência de formar identidade, uma ajuda na busca de encontrar sentido para a vida em meio ao cotidiano marcado e afetado pelo vazio de sentido na vida de tantos jovens e adultos. E essa foi a nossa Dica da Fé de hoje para você. Aproveite e garanta sua obra. E hoje, no quadro Igreja em Ação, vamos conhecer o Instituto Mário Roque, que ele trabalha com projetos sociais para pessoas vulneráveis, principalmente atuando no combate à fome. Estender a mão àqueles que mais necessitam é muito mais que ajudar. É viver verdadeiramente a missão do cristão na Terra. E foi a partir desse olhar para os mais vulneráveis que nasceu o Instituto Padre Mário Roque, que surgiu através da necessidade de organizar as ações de defesa de direitos sociais no território da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que compreende os municípios de Demerval Lobão e Lagoa do Piauí.
O diácono Gilberto, fundador e presidente do Instituto, conta com mais detalhes sobre o início dessa história. O Instituto Padre Mário ele tem uma longa história, de mais de 10 anos. Porém, com a chegada do Padre Gonçalo, ele nos ajudou a alavancar mais ainda esse trabalho que é a ação social da nossa paróquia. Nós sempre tivemos uma grande preocupação em cuidar do outro, porque também nós fomos cuidados. Nós recebemos aqui na nossa paróquia o Padre Mário, que foi o primeiro pároco. E claro, com ele também as irmãs ursulinas que vieram e somaram na nossa paróquia, ajudando no trabalho social. E observando esse trabalho social, depois de grande, tomando consciência sobre a necessidade do outro, as dores do outro, as angústias do outro, nós decidimos fundar o Instituto Padre Mário. Agora, no dia 3 de novembro, nós iremos fazer 3 anos de fundação e, claro, 3 anos de trabalhos constantes, em especial com o banco de alimento, o olhar para a mesa do outro e a necessidade do outro. Ele ressalta ainda sobre o principal objetivo que motivou a fundação desse instituto. A principal motivação é a fome. Nós sabemos que a fome ela tem um grito que é grandioso, porém é preciso estar atento, porque ele é grandioso, mas é silencioso. E é a fome, tão tal que o projeto primeiro foi o projeto Tive Fome e Me Deste de Comer, que leva o nome da Hilda da Igreja, que é uma senhora da nossa cidade, que trabalhava nas comunidades eclesiais de base, e ela tinha essa atenção, esse olhar carinhoso para com a necessidade do outro. Então, leva o nome da nossa irmã Hilda da Igreja. O Instituto foi fundado em 3 de novembro de 2020 e de lá para cá já desempenhou diversas ações junto à comunidade carente, mantendo sempre o objetivo de não só saciar a fome, como também fortalecer o intelecto dos assistidos, dando oportunidades de obterem renda através de cursos profissionalizantes. O Instituto ele tem diversas atividades. Nós atuamos em vários campos, graças a Deus, nós tivemos todo o cuidado ao emitir o nosso CNPJ para que nós pudéssemos abranger várias áreas, de acordo com o que nós encontrarmos de editais lançados no mundo virtual, porque para isso nós temos que captar recursos. Então, nós temos assistência social, nós temos educação e nós temos saúde. Nessas 3 linhas, nesse tripé, nós trabalhamos diversos campos. Por exemplo, nós temos a Faculdade Anhanguera, que está no nosso instituto, com mais de 100 cursos superiores, mais de 400 pós, facilitando as pessoas estudarem ao tempo em que também, através da matrícula, através da mensalidade, elas estarão ajudando o Instituto com 40% daquilo que elas estão investindo na educação delas. Além dessas ações, existem muitas outras atividades realizadas pelo Instituto, voltada para a cultura, como capoeira, o projeto Construvida, que já construiu mais de 40 casas do zero, além do Natal Solidário, que é realizado todos os anos. Mas para desempenhar todos esses serviços, foi necessário todo um processo. O diácono fala sobre as conquistas que obtiveram ao longo desses 3 anos. Este espaço que nós temos aqui é o espaço da nossa paróquia, mas que está cedido legalmente para o Instituto, para nós trabalharmos num período de 10 anos. Nós reformamos todo o Instituto, climatizamos, organizamos TV, aqui funciona também a Escola da Fé. Então nós temos toda uma organização e essa foi uma grande conquista, organizar o espaço para acolher as pessoas, para que elas se sintam bem num espaço bem cômodo. Estamos trabalhando para melhorar mais. Outra conquista que nós tivemos, projetos. Nós tivemos o Fundo Diocesano de Solidariedade, que pela 2ª vez nós já fomos contemplados. O Fundo Nacional de Solidariedade, já fomos contemplados agora pela 1ª vez com R$29 mil para investir em cestas básicas. Recebemos apoio do Colégio Dom Barreto, através de alimentos. Temos apoio da ASA, que é a Ação Social Arquidiocesana, apoiando a ação social
da nossa paróquia. Nós temos inúmeras conquistas. O Instituto conta com o apoio de alguns voluntários que fazem com que essas ações aconteçam da melhor maneira possível. Franciana é uma dessas pessoas que ajudam de forma solidária. Ela revela como se sentiu chamada a colaborar. Eu conheci o Instituto através da paróquia, né? Como eu faço parte da Pastoral da Comunicação, eu cheguei até o Instituto na intuição de contribuir, de querer crescer, todo aquele movimento que precisa de ajuda. Então lá quando a gente chega, a gente se dispõe para fazer de tudo um pouco. Desde a parte de acolher aquelas pessoas que chegam para ser atendida através do Diácono Gilberto, através das demais que contribuem. E atualmente o que a gente fez, que tem realmente buscado levar para outras pessoas, para que possa também ser espelho para elas. A voluntária revela ainda como se sente realizando esse trabalho de doação ao próximo. Para falar a verdade, a gente se sente assim em casa, né? É algo leve, graças a Deus. Não tem muito aquele peso, de forma alguma, é algo leve. Você chega realmente para fazer aquilo, a sua parte, vamos dizer a sua parte, e você deve estender isso até a convidar outras pessoas a conhecer e também contribuir. São incontáveis as pessoas que já receberam e ainda recebem a ajuda do Instituto dentro das diversas ações que eles realizam, tudo em prol da luta pela dignidade humana. Seu Damião e Dona Ana são assistidos pelo serviço. Eles contam como é receber essa ajuda. Graças a Deus, né, a gente ser enxergado por eles, porque tudo que vem para a gente é bem-vindo, né? E uma cestinha, quando aparece, para nós é uma ajuda muito boa, porque o nosso dinheiro não é aquele dinheiro grande. Falar que tem cursos, né, que apoia várias pessoas também, né? Mães também. Tem vários cursos que eu tenho por lá, né, parece. O Instituto fica localizado ao lado da Igreja Matriz de Demerval Lobão e está aberto de terça a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, acolhendo pessoas, dando assistência e informação de acordo com a necessidade de cada um. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, amado irmão e amada irmã. Celebramos hoje a solenidade de todos os santos. O Evangelho é o Evangelho das Bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só Deus é santo. Senhor, vós sois santo. E quem são os santos de quem falamos? São exatamente os filhos e filhas de Deus.
A igreja é santa porque Deus é santo e por ela deu a vida para santificá-la. Somos, pois, chamados por Deus à santidade. Vocação é graça e é missão. Graça porque é dom do alto. É missão porque é compromisso nosso. Acolher o dom de Deus. E o dom de Deus para nós é participar da sua vida divina. Portanto, os santos são os filhos e filhas de Deus. Mas quantos são os santos? Olha, o Apocalipse de São João diz, inclusive, na leitura deste domingo, dia de todos os santos, que eram 144 mil. Esse é o número simbólico que significa 12 vezes 12 vezes 1000. Já é muita gente para dizer das nações inteiras existentes no mundo. Mas depois ele diz mais ainda, era uma multidão incontável daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. São os santos e santas. O Papa Francisco fala dos santos ao pé da porta. A igreja é indefectivelmente santa, porque ela é santificada por Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é o Santíssimo. Por isso ela é santa na sua origem e é santa na sua vocação. O Evangelho de hoje nos falou das bem-aventuranças. As bem-aventuranças significam a felicidade. Quando termina dizendo, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Os evangelhos, eles tratam para nós de algo que para o mundo não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido. O evangelho das bem-aventuranças, ele nos orienta naquilo que podemos dizer a contramão do mundo e da sociedade hoje. Ele fala de bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino dos céus. A primeira bem-aventurança. A oitava, por sua vez também, diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus usa essas duas bem-aventuranças no início e no final, como que uma moldura para dizer que qual é a herança, qual é a promessa que Deus dá aos seus santos? É o reino dos céus. E para participar do reino dos céus é viver aqui na terra uma vida de santidade, que não é fazer coisas mirabolantes, repito, é fazer bem todas as coisas, com amor, enfrentando inclusive os desafios, as dificuldades que se nos apresentam, com amor, com paciência, confiados não em nós mesmos, mas na graça de Deus. O rico, no sentido do Evangelho, confia em si mesmo, nas suas posses, no seu ter, no seu poder. O santo, o bem-aventurado pobre, confia em Deus e somente em Deus. Os perseguidos, eles sofrem também as consequências da sua autenticidade de vida. Por isso, terão o reino de Deus como promessa divina. Alegrai-vos e exultai. Grande será a vossa recompensa no céu. Vale a pena trilhar o caminho da santidade. Corações ardentes pela palavra, pés a caminhos para a missão, caminho de santidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Rezemos para que o Senhor nos ajude a buscar cada vez mais uma vida de santidade aqui na terra. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.